de volta e agora a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre a importância da arte com as crianças. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Cláudia Farkas, que é psicopedagoga. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Tudo jóia. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. A gente já ouve falar sobre como a arte é importante para o ser humano de um modo geral. Mas na sua experiência como pedagoga, como você tem visto essa relação de artes e crianças? Então, algum tempo atrás era muito difícil a gente fazer com que a criança gostasse da arte, a tela, fazer uma leitura de uma tela, entender sobre uma obra de arte. E aí a gente tentava, principalmente o adolescente, então a gente começou a fazer algumas experiências, né? E começamos a pintar essas telas em parede, mas quem fazia eram os professores. E houve um interesse muito enorme, houve uma mudança no comportamento dessas crianças. Eu sei que a gente tem algumas imagens, eu vou pedir para o Walter passar essas imagens, até para a gente poder explicar um pouco sobre como é que foi essa interação em todas as faixas etárias, você percebe isso? A gente tem até uma imagem já no ar. Sim, os pequenininhos, menores até o ensino fundamental, eles começaram a produzir, essa tela até que está mostrando, é a tela do, bem interessante do, peraí, deixa eu pegar aqui o nome para vocês. Será que era do Romero Brito? É, do Romero Brito, o Abraço, isso mesmo. Que quem fez essa tela foi a professora de artes do colégio. Só que aí os alunos começaram a querer participar também da pintura. Então nós começamos a ampliar o projeto. Esse projeto, o que nós fizemos? Começamos a pintar nos corredores da escola mais telas. Deixando que as crianças participem também. Exatamente. Então, as crianças menores começam a pintar na tela mesmo. E os maiores foram para eles. Muito legal. Então está ficando um trabalho muito bonito, muito interessante. Eles se unem, eles começam a um colaborar com o outro. É muito bonito o trabalho deles, que eles têm desenvolvidos. E eles pedem, todas as séries pedem para fazer esse trabalho. A gente tem até um clichê aí de propaganda que fala muito que se sujar faz parte. Faz parte mesmo, isso é importante para as crianças? Precisa se sujar, sim, com certeza. A criança não aprende sem se sujar, a criança não cresce sem cair. É necessário, sim, se sujar. A mãe e o pai têm que deixar. Qual foi a resposta dos pais a partir do momento que as crianças começaram a ter essa interação? Primeiro, reclamar da sujeira. Imaginei. Foi por isso que eu fiz a pergunta nessa ordem. Reclamada porque o aluno manchou o uniforme, porque realmente não tem como. Imagine uma sala com 20 alunos, todo mundo pintando tela, pintando parede. Vai fazer uma borração, não tem jeito. Mas o resultado final é fantástico e a convivência social deles é muito boa. Porque eles começam a respeitar o espaço do outro, principalmente quando eles vão para a parede, que tem que dividir o espaço. Então, isso é muito interessante. Então vai trabalhando várias áreas da criança, várias áreas, né? A percepção, a lateralidade, a linha. Se quiser pôr mais imagens, pode colocar. Né? É muito interessante, né? Eles ficam bem calmos. Esse daí é uma pintura em tela mesmo, que eles fizeram, tá? Com a ajuda da professora, é o Abraço, né? Do Romero Eles participaram junto? Também, junto. Eles ajudaram a pintar, que ajudaram legal. A pintar. São várias telas, né? A gente selecionou algumas, né, que está exposta na escola, as demais eles já levaram embora, tá? Porque senão já imagina, não daria para ter, né? Essa é uma tela que eles estão ainda construindo, tá? Quem está fazendo é o ensino médio, junto com a professora Estela, da Tarsila do Amaral, né? Deixa eu só falar aqui para vocês. É o abraço, esse daí é a paisagem com o touro, tá? Então, eles estão amando esse trabalho. Ainda não está concluído. E depois as demais salas vão realizar cada uma obra de arte. Eles vão escolher junto com o grupo e depois eles vão fazer a reprodução da arte. Eles estão pintando sempre? Como é que vocês estão fazendo as aulas semanais dentro das aulas de artes? Como Sim, é dentro das aulas de artes. E essas aulas acontecem semanalmente, né? Então, eles, em vez de ter somente a leitura, aquela aula tradicional. Até teórica, muitas vezes, né? Teórica, principalmente o adolescente que ele não tem paciência, ele não gosta, ela traz com que eles vivenciem a situação.
Então eles começam a descobrir a obra de arte como um prazer e saber fazer a leitura dessas obras também. E eu imagino como é gostoso para a criança poder até se sujar, poder pegar o pincel, pegar a tinta. O que eu vou pintar? Eu vou pintar a árvore. Então tá, então você vai pintar a casinha, por exemplo, nessa tela da Tarsila do Amaral. Exatamente. São vários pedaços diferentes e eles vão ter que ali até interagir da maneira correta para poder sair a tela pronta, né? Exatamente. Esse é o objetivo, onde que todos participem, né? E cada um tem a sua contribuição. Né? Outra coisa interessante que a gente vem percebendo, principalmente as crianças que têm uma certa hiperatividade, têm problema de disciplina, têm problema de relacionamento, quando a gente joga a arte para eles, a tela, a pintura, eles ficam muito mais calmos, muito mais concentrados. Você não precisa chamar a atenção daquela criança. Então isso acalma muito, que muitas vezes a gente fica só, é o que eu volto a falar, na teoria. Você põe a criança realmente para trabalhar, para fazer algo. A teoria pode até irritar, as crianças hoje em dia são muito dinâmicas. Não que a teoria não seja necessária, mas ficar ali numa aula tradicional o tempo inteiro não é tão interessante, Ela vai ter a aula tradicional, né? Ela vai ter o aprendizado e depois ela vai colocar aquilo em prática, vivenciar a situação. O que o pintor pensou, o que o pintor fez, por que ele chegou. Então isso é muito interessante nas aulas de pintura, principalmente na parede, eles amam, né? Imagino, deve ser sensacional. Parece pequena, mas é bem grande essa tela. Pode ser também até uma orientação e uma dica para os pais seguirem isso em casa? Eu já tenho visto, até alguns tipos de tinta são próprios para isso, você pode pintar na sua parede, a criança pode pintar e depois você vai lá e consegue lavar. Então, de repente, escolher um pedaço da casa e falar, deixa a criança, porque a gente, quando é criança, sempre rabisco escondido. Deixa um pedaço ali para que a criança possa brincar um pouco na parede? Com certeza, isso deve ter. A criança precisa de espaço para pintar, a criança precisa de espaço para brincar, a criança precisa deixar o tablet um pouquinho, o celular um pouquinho e vivenciar outras experiências, né? Cair no mundo real. Porque senão ele só fica ali parado, só vivendo o lado pela internet. E não é o ideal, ele precisa ter a vivência. Não só o contato virtual, mas o contato físico, né? Físico, onde ele vai ter um relacionamento melhor, né? Ele vai respeitar o outro melhor. Então eles precisam sim ter essa experiência, né, de pintura, de sujeira, no seu espaço. Claro, ninguém está falando para fazer a casa inteira, não é né? isso, né? Você vai reservar um cantinho no quintal ou na parede do quarto da criança, se houver. Sempre a gente tem um espacinho até na lavanderia, né? Então dá pra gente estar trabalhando, deixando as crianças trabalharem com isso. Você sabe que ontem a gente falava aqui no programa sobre algumas brincadeiras de criança. A gente estava falando sobre empinar pipa, né? E daí a gente lembrou de várias outras brincadeiras que hoje algumas crianças nem sabem direito o que é, né? A gente falava, as crianças de condomínio às vezes não sabem, um peão, uma bolinha de gude, a pipa. Então, de repente, resgatar essas coisas, assim como se sujar para pintar. Eu lembro de quando a gente pintava a rua, quando tinha a Copa do Mundo, dependendo do que era, a gente ia pra rua com o pincel mesmo e pintava. Isso fazia tão bem, a gente pode resgatar algumas coisas, né? Sim. Principalmente a gente que vive em São Paulo, né? É tudo muito fechado, né? É tudo, ou é escola, ou é condomínio, ou quintal. A criança não tem mais aquela vivência que tinha antigamente de pintar a rua. Então, isso é importante para a criança poder ter o espaço dela livre, né? Isso é muito bom. E na escola a gente está tentando proporcionar esse tipo de atividade, onde ela pode se libertar um pouco, conviver melhor, ter uma socialização melhor, né, com os amigos. Isso é importante. Depois desse primeiro passo dos pais, que foi reclamar um pouco da bagunça, depois de uns dias, vendo aí o melhor desempenho das crianças, como que eles têm respondido? Todos assim participam, não tem problema, tá? É só o primeiro momento e não tem problema. Pode esquecer uma criança de trazer a tela, mas na próxima aula ela já está lá, a professora ajuda a fazer o desenho da tela junto com eles, e aí eles escolhem uns personagens, no caso das crianças menores, né? Porque daí deixa livre o personagem, qualquer, seja ele um programa infantil, um personagem, uma princesa, né? Enfim. E aí eles vão pintando, e isso é muito gostoso, e eles não esquecem. Hoje mesmo
sair de lá, eles estavam todos pintando. E assim, é uma harmonia, uma tranquilidade. Isso que é o gostoso, calma, né? De ver eles fazerem esse trabalho. Porque realmente é difícil, não vou falar pra você. Imagine você pegar 20 crianças, colocar no espaço e vamos pintar tela. Com um monte de tinta. Você imagina, vai pintar o set, né? E a gente consegue... É desafiador no primeiro momento, verdade, né? É tipo assim, Eu fico imaginando o professor pensando, por que eu inventei isso, né? Exatamente. Mas é possível conseguir uma harmonia, né? E conseguem, eles ficam naquela harmonia, naquela tranquilidade. É uma coisa muito gostosa de ver. E todos participam. Foi um prazer te receber aqui, Cláudia. Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, a gente vai passar o site do colégio, www.colegiobomretiro.com.br e o facebook.com/Colégio Bom Retiro. Tão bom a gente falar sobre esse assunto e quem sabe aí não incentiva também os pais ou as tias de escolinha, às vezes até na igreja onde você atua aí, a também ajudar essas crianças a ter essa interatividade com seus pequenos. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Uma ótima tarde. Tchau pra você. Muito obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a todas as perguntas que chegaram, a todos os recadinhos. Muito obrigada e a gente continua se falando pelas redes sociais, lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, Instagram, @JaqueStefano e também no Snapchat, Jaque.Stefano. Domingo a gente se vê às 8h30 da noite no Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, tá? Um beijo grande, uma ótima tarde. Fica com Deus, um ótimo fim de semana. Tchau!